como interpretar as curvas de nível do seu terreno. Nós recebemos o levantamento planealtimétrico do terreno e muitas vezes nós não sabemos o que significa aquele resultado que nos é entregue. Então eu vou te ensinar a interpretar corretamente esse material, que é uma base para a gente começar o projeto. Bom, então curva de nível nada mais é do que uma linha imaginária. Isso é bem importante porque é uma linha que não existe no terreno. E essa linha, ela une todos os pontos que têm uma mesma altitude na região que a gente está representando naquele mapa, naquela representação gráfica que a gente está lendo. A gente chama de curva porque normalmente essa linha imaginária que resulta desse estudo das altitudes de um terreno são, em geral, manifestadas por meio de curva. Então a gente pensa que o nome curva de nível representa corretamente essa linha imaginária que geralmente se expressa em forma de curva. Quando a gente vê, enxerga um terreno, recebe o resultado de um levantamento que se chama geralmente planealtimétrico, a informação planimétrica representa tudo que tiver expresso em coordenadas geográficas planas no terreno, e as informações altimétricas se referem ao relevo, a cota Z. Então, informação planimétrica é a cota X e Y, e informação altimétrica é a informação do relevo, que é o que está subindo em relação àquele nível zero que a gente considera. Quando a gente enxerga uma planta e a gente recebe as informações das curvas de nível, o que significa a gente pegar um mapa desses e conseguir interpretar essas informações gráficas que estão expressas no território? Como a gente já falou, a curva de nível ela é imaginária, o terreno não é assim cheio de curvas ou de bolinhas no terreno, né? Na verdade, a gente está considerando que existem fatias desse terreno que foram expressas, nesse caso, de metro em metro. A gente sempre tem intervalos regulares para a representação dessas curvas e, na verdade, todos os pontos que estão presentes e que fazem parte da mesma linha, eles têm a mesma altitude. Então, para cima ou para baixo de uma determinada superfície de referência, que geralmente a gente usa como o nível zero, o nível do mar. Então, se a gente está dizendo ali, essa é a curva 60. A curva 60 significa 60 metros acima do nível do mar. Quando a gente enxerga um terreno que seja bastante regular, as curvas tendem a ser mais paralelas entre si ou equidistantes. As curvas de nível, isso é bem importante, na interpretação do mapa, elas nunca devem se cruzar ou se tocar. Isso acontece em situações de correção de curvas de nível, quando se planeja ou se projeta um aclive vertical, um muro de arrimo. Quando a gente acumula curvas numa determinada posição, essas curvas acabam se tocando em algum momento, mas isso não significa que elas não podem se cruzar. A curva mestra é justamente uma curva que, a partir de intervalos altimétricos, nessa altimetria da cota Z, pré-definidos, essas curvas acabam sendo graficadas com um traçado um pouco mais grosso do que as demais, e a gente entende essas curvas como sendo as curvas mestra. Outra informação importante: em terrenos urbanos, as curvas geralmente são representadas de metro em metro, porque metro em metro se insinua que seja um intervalo suficiente para a gente conseguir determinar e inserir um projeto arquitetônico numa escala compatível com a escala urbana. Quando a gente está falando de uma gleba maior ou de uma escala maior de representação, se aceitam intervalos de representação que sejam de 5 em 5 metros, de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, e isso é representado, então, a gente extrai essa informação a partir da informação da curva mestra. Nesse caso, a gente consegue entender que a curva, o intervalo regular é de metro em metro, porque as curvas mestras estão representadas de 5 em 5 metros. A gente tem ali a representação da curva 75, da curva 70, da curva 65, e a gente entende esses intervalos aí compreendidos entre as curvas mestra.
Cada curva de nível, ela se fecha sobre si mesma, então ela acaba formando, né, essa forma fechada, e todos os pontos que a gente tem ao longo dessa curva, eles apresentam então a mesma elevação. As curvas de nível, elas cruzam cursos d'água ou linhas naturais de drenagem, e quando a gente enxerga um levantamento planealtimétrico que contenha essas informações que apresentam como se fossem vértices, né? Linhas que formam fazem um formato de V, né? Geralmente o vértice dessa linha aponta para a nascente ou para a parte mais alta do terreno, como se fosse uma cumeira, né? E aí esse vértice, então, né, justamente o que o desenho está mostrando, né? A gente tem aqui então o canal da drenagem e aqui a gente tem como se fosse a linha mais alta divisora de águas, como se fosse uma cumeira desse topo aqui, aonde as águas cairiam, né, se distribuiriam nesse sentido ao longo desse terreno. Outra informação importante, quanto mais regular for o intervalo entre as curvas, significa que mais suave é essa declividade, né? A equidistância entre as curvas de nível. E quando a gente enxerga, né, um levantamento onde a gente tem uma intensidade grande, uma aproximação entre as curvas, significa que naquele ponto ali o terreno é mais inclinado. Então essas são informações importantes para a gente conseguir entender quando a gente pega um levantamento planealtimétrico de um terreno, olhar essas linhas que são imaginárias do terreno e conseguir compreender como esse terreno se materializa, se espacializa lá no território. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas de leitura de um mapa de curva de nível e como ele pode ser interpretado por vocês, servindo como base para esses projetos que vocês vão desenvolver. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu posso ajudar um pouco mais. Também temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre como extrair as curvas de nível a partir do SketchUp. Vocês podem clicar ali no link que também pode ajudar vocês.